Graça e paz, meus irmãos. Está começando o programa Dividindo para Somar. Estamos aqui hoje com o pregador jovem Felipe Fernandes. Ele estará contando um pouco da sua vida, um pouco daquilo que ele passou, estará compartilhando a sua vida com os irmãos para crescimento espiritual. Felipe Fernandes, um amigo, Deus tem usado, Deus tem levantado por aí, Deus está soprando o seu nome por este Brasil afora e vai soprar mais, eu creio. Felipe, eu vou deixar tu te apresentar. Pode ficar à vontade. A paz, Senhor, pessoal. É um prazer, primeiramente, estar aqui com vocês, Distrito Ipanema, né? A convite do nosso querido irmão Jefferson e toda a juventude do Distrito Ipanema, né? Poder colaborar com esse projeto Dividindo para Somar, a qual me fui convidado para falar um pouco da minha história, né? E eu não sei qual parte eu começo. O Salatiel acho que tem umas perguntas para mim fazer aqui, né? E conforme ele for perguntando, a gente vai respondendo, né? Então, é um prazer para mim estar aqui, poder contar um pouco da minha história, de como eu me converti e venho me convertendo ainda, né? Que Deus tem feito nas nossas vidas é muito gratificante. Então, Felipe, como tu disse, eu vou deixar te dar tempo, porque eu sei que a tua história é grande, entendeu? Tu passou por grandes situações que vai impactar a nossa vida. Eu creio a vida daqueles que estão assistindo. Então, a primeira pergunta, Felipe, que eu quero te fazer é: quem era o Felipe? Quem era o Felipe antes de conhecer a Cristo? Qual era a tua relação com seus pais, as dificuldades que tu mais passava, os teus sonhos? O que o Felipe fazia? Compartilhe um pouco da tua história antes de conhecer a Cristo. Bom, o Felipe, antes de conhecer a Cristo, a minha história com os meus pais, a minha história de vida é até um pouco louca, né? Porque eu fui criado pela minha avó. Quando eu tinha 15 dias de vida, o meu pai foi preso, né? E a minha mãe se casou, nenhum me abandonou, né? Meu pai estava preso, minha mãe não me abandonou, mas não me criou, não morei com a minha mãe. Fiquei morando com a minha avó todo o período até ela vir a falecer. E o meu sonho de criança, acho que é o sonho de toda criança, né? Ser jogador de futebol. E acho que tudo que eu não queria, na verdade, gente, era ser cristão, né? Tentei ser jogador de futebol, tentei ser cantor de pagode. Eu não canto nada. Tentei ser cantor de pagode, tentei tocar cavaquinho, tentei tantas coisas. E só que houve um período da minha vida que o meu pai, quando ele saiu do presídio, ele veio se converter. Ele veio se converter na rua. E eu, como fui criado, moro ainda ali numa boca de fumo, né? Eu comecei a me envolver. Comecei a vender drogas, comecei a usar também, né? E dentro disso, o meu pai, já evangélico, ele falava bastante de Jesus para mim. E as pessoas à minha volta, elas diziam para mim, né, que tinham feito uma lavagem cerebral na cabeça do meu pai. E todas as vezes que eu nunca morei com ele, todas as vezes que ele vinha falar de Jesus para mim, eu dizia não, né? Eu sempre acreditei em Deus, né? Eu não tinha noção do que era o evangelho, eu não tinha noção do que era a igreja, eu não tinha noção nem do que era Deus. Mas eu sempre fui alguém que acreditava em Deus, da minha maneira, tudo, né? E por me considerar uma pessoa boa, eu achava que eu não precisava da igreja, né? Como a gente fala, né? Meu pai sempre pregando para mim, sempre falando de Jesus para mim. E eu me lembro que ele parava assim e dizia assim: um dia tu vai ser da igreja. Um dia Jesus vai te pegar, não tem escape para ti. E isso é incrível porque me dava muito medo. Porque no fundo, algo dentro de mim, eu sabia que ele estava certo. Só que eu não queria.
Porque na minha cabeça, o quê? Eu me convertendo, eu vou ter que parar de jogar futebol, vou ter que parar de beber, vou ter que parar de sair à noite, eu vou ter, sabe, todas as coisas que tu imagina eu fazia, e eu pensava que eu ia ter que parar, né? Eu já posso falar da conversão? Como é que foi? Não, pode Posso continuar? Né? E durante muito tempo meu pai pregava para mim, falava para mim de Jesus, e eu não queria. Tanto é que eu até orava, né? E é incrível que pareça, uma das minhas orações foi, dizia para Deus, eu tinha tanto medo de me converter, que eu dizia para Deus, Deus, não deixa eu ser crente, não deixa eu me converter, né? Porque na minha cabeça eu tenho que parar com essas coisas. Só que eu estava perto de fazer 18 anos de idade, e dentro da minha cabeça, eu acreditava que eu estava em cima do muro. Eu não tinha me perdido totalmente ainda, mas eu não conseguia me achar. E eu não tinha contado para ninguém. Dentro da minha cabeça, eu disse assim, eu vou fazer 18 anos de idade. Eu preciso tomar um rumo na minha vida. Eu preciso me decidir. Ou eu me perco de vez e saio fazendo loucura mesmo, ou eu tomo uma posição. Só que a minha posição não era, tipo, ir para a igreja precisamente. Era me acertar, mas eu não via saída assim. Tanto é que nos meus 18 anos de idade, o pessoal da área, ali, os traficantes da área, fizeram uma festa de aniversário para mim. Né, 18 anos de idade, e eu convidei meu pai. E nesse convite, eu perguntei, pai, tu vai no meu aniversário? E ele disse, eu vou no teu aniversário. Eu já não tinha tanto contato com ele assim, por causa da igreja, né? E eu me lembro que dentro do meu aniversário, de 18 anos, meu pai não vinha, e na hora de cantar parabéns, chegou meu pai. Chegou de terno, de gravata, né? Naquele ambiente de loucurada. E na hora do parabéns, ele parou a música, ele até deixou uma palavra ali, né? E ele pegou e falou para mim, olha, eu vou te dar um presente, que é o melhor presente que o pai pode dar para um filho. Ele disse, eu sei que tu não vai ler agora. Ele disse, tu vai jogar no teu quarto, vai jogar na estante, mas um dia tu vai ter que abrir. E quando tu abrir, essas palavras vão mudar a tua vida. E ele me deu uma Bíblia. Cantou parabéns com a gente e saiu dali. Isso foi em agosto, 1º de agosto, agora, vai fazer 13 anos. E saiu dali. Eu peguei e fiz como ele disse. Eu já joguei a Bíblia, botei na estante do quarto. Ele saiu embora da festa, continuei bebendo, continuei fumando com os guris, né, fazendo tudo quanto é tipo de loucura. Só que aquilo foi mexendo comigo. Só que há um tempo atrás, há uns 10 dias antes do meu aniversário, a polícia entrou dentro da minha casa também, dentro de uma casa que eu estava com os meus amigos. E de 5 pessoas que estavam paradas lá, eles me chamaram, né? Quem é o Paulo Felipe, né? Meu nome é Paulo Felipe, né? Chamo Felipe Fernandes, mas tem o Paulo primeiro. E eu disse, sou eu. E ele me chamou e ele disse assim, ó, daqui a 10 dias tu vai fazer 18 anos. Tá aqui no sistema aqui que tem 17 anos, dia 1º de agosto tu faz 18 anos. Ele disse assim, ou tu dá um jeito na tua vida, ou a gente vai dar. Né? E aquilo mexeu comigo porque eu dizia isso dentro de mim e ninguém sabia. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Né? Então vem esse aniversário, tudo passou. Chegou em novembro. Novembro começou a ficar mais forte. Eu já tinha feito meus 18 anos de idade. Começou a ficar mais forte. Eu preciso tomar um rumo. E eu sempre fui muito família. Eu sempre quis ter a minha família. Eu dizia para Deus, eu quero ter uma família. Né? Orava da minha maneira, eu quero ter minha família, eu quero ter... Até que Deus ele colocou um jovem que nunca entrou dentro da igreja para pregar para mim. Nós estávamos numa casa, fumando. E este jovem... não sei como, mas ele conhecia a Bíblia toda. E ele começou a contar as histórias da Bíblia pra gente, que estava reunido ali, né? E o pessoal começou a achar chato. E eu comecei a me interessar. E todo dia ele ia ali falar, fumando com a gente e falando as histórias da Bíblia, né? E eu ficava ansioso para ouvir aquelas histórias. Do meu pai eu não ouvia e do rapaz eu comecei a ouvir. Até que um dia ele falou para mim, ele disse, Felipe, sabia que tu tá fazendo errado? Daí eu disse para ele, como é errado? Ele disse, não, Deus não se agrada do que tu tá fazendo. E eu disse para ele, tá, mas se Deus não se agrada do que eu tô fazendo, por que tu tá fazendo também? E ele disse para mim, eu não sei, o plano que Deus tem é contigo. Deus tem um plano na tua vida. E foi uma coisa incrível, porque eu disse para ele assim, se é errado, eu nunca mais vou fazer. E eu peguei e larguei aquilo ali, e o pessoal que estava comigo até deu risada, né? Duvido, quem é que vai largar assim? Eu disse, não, eu vou largar essa vida, eu nunca mais vou fazer. Naquele dia eu cheguei em casa, eu me lembrei das palavras do meu pai. E esse jovem ele não conhecia o meu pai.
Eu lembrei das palavras do meu pai. Eu cheguei em casa drogado, cheguei em casa com armas. Eu peguei a Bíblia do meu pai e abri. Era uma Bíblia pequena assim e estava escrito, né? Nessas palavras, meu filho, contém o sucesso e o fracasso, né? A bênção e a maldição, né? Se tu aplicar elas na tua vida, sim, assim, tu vai ser bem sucedido. E eu li aquelas palavras e foi como um choque para mim. Eu me ajoelhei na cama, eu me lembro até hoje, que eu disse para Deus, Deus, se tu é Deus mesmo, que meu pai falou por todo esse tempo, que o jovem está falando lá, muda a minha vida, muda a minha história. E naquele dia eu pedi um trabalho para Deus. Não um trabalho para me mudar de vida, para mim sair daqui, para mim mudar de vida. Ajoelhei e fiz, acho que, a oração mais sincera da minha vida. No outro dia, eu acordei e a minha mãe me chamou. Só que eu era muito preguiçoso. E a minha mãe me chamou, ela disse, olha, dentro do Grêmio Náutico União, tem uma lancheria, eles estão precisando de gente para trabalhar lá. Tu não quer? Eu não larguei currículo, eu nunca larguei currículo em lugar nenhum nos meus trabalhos, né? Não tô dizendo que não faço, tem que fazer, mas Deus me abençoou. E eu disse, não, quando é que eu tenho que ir lá? Ela disse, tu tem que ir lá agora. Eu disse, só que eu lembrei da oração. Eu disse, mas se Deus, falei para Deus para ele mudar minha vida, para me dar um trabalho. E no outro dia Deus já respondeu. Eu peguei, na mesma hora, fui lá na entrevista de emprego e no mesmo dia eu comecei a trabalhar. Aí dali eu fui vindo, isso foi em novembro, né? Eu comecei deixando as coisas, comecei fazendo oração em casa, até que eu fui convidado para participar de um culto de jovens, ali no Distrito 12 Restinga, moro ali, né? Só que eu não podia sair da minha rua, né? Na época eu não podia sair muito da rua. Pois é aí que eu quero frisar, até para os que estão assistindo entender. Então o Felipe, vamos voltar um pouquinho para trás, o Felipe, ele era bem envolvido com o tráfico? Ou era só influência de amigos? Mas tu era envolvido mesmo? Eu tinha bastante envolvimento com o pessoal que coordenava. Na verdade, eu usava drogas, tudo sim, mas eu estava começando a me envolver de uma maneira que já não podia mais por alguns, né? Sim, sair da minha rua. Tem aquele negócio de... Recebi ameaças. Exatamente. Muitos jovens, né, mandaram mensagem para os meus pais, para minha mãe ia no bar e disse, se o teu filho passar para cá, a gente pega ele, né? Não eram todos, mas alguns já tinham. Dentro desse processo, eu fiquei 2 anos sem sair da rua. Sim, 2 anos sem sair da minha rua. Direto, não podia, eu ia para outros... Sem sair da minha rua, para aquele lado, né? Ia para outros lugares, mas ia de carro, ia para... Mais escondido. Escondido, isso. Agora, era guerra entre ruas, né? Então, nesse período, dentro de 2 anos, eu não podia sair da minha rua. E foi aí que eu pensei, né? Ou eu vou me perder de vez mesmo, porque eu me criei ali, ou eu vou tomar um rumo na minha vida. O teu pai, tu nunca viu o teu pai como uma influência assim também em relação, porque tu disse que teu pai foi preso, né? Isso, com 15 tu via teu pai como uma influência assim também? Na verdade, não só amizade, mas também, meu pai, tem gente que fala isso. Na verdade, eles usavam o que o meu pai fez para me influenciar negativamente, né? Teu pai foi um baita de um criminoso, tu vai ser um baita de um criminoso também, né? Mas, na verdade, o que eu mais via, mesmo que a gente às vezes não admita, né, o que eu mais via, porque eu não peguei o período do meu pai, ele foi preso, eu tinha 15 dias, ele saiu da cadeia mesmo, eu tinha 12 anos de vida, 12 anos, né? Então eu não peguei o período do meu pai de loucura, assim, eu peguei mais o período da igreja. E o que me chamava a atenção no meu pai era a mudança que Deus fez na vida dele. Poxa, meu pai passou 10 anos preso, 12 anos preso. Ele sai pra rua e, por mais que a gente não queira admitir, né, tem uma transformação. Há um crédito, né? Tanto é que eu falava para os jovens, eu dizia assim, olha, quando ele ia lá em casa orar pela gente, né? A gente não aceitava, eu dizia assim, mas não dá uma paz na gente quando ele vem aqui falar, né? Então eu procurava usar mais o exemplo positivo do meu pai, só que as pessoas tentavam trazer o exemplo negativo dele para me enturmar mais. Pra te influenciar. Isso, para me influenciar mais. Né? Então eu acredito que eu usava mais o exemplo positivo dele, mesmo não querendo. Mesmo não. E uma coisa que ele falava para mim, ele disse, um dia tu vai te converter. E tu vai ver quanto tempo tu perdeu fora da igreja. Sabe? E hoje que eu vim para Jesus, é exatamente isso. Às vezes a gente pensa que a vontade de Deus ela é de nos privar. Não, se eu for para Jesus, eu vou perder algumas coisas, eu vou perder amizades, eu vou perder a diversão. Na verdade, não. Até agora eu queria fazer uma outra pergunta.
porque tu meio que tu já respondeu que quem era Deus para o Felipe antes de conhecê-lo verdadeiramente. E tu já falou, né? Que conhecia Deus. Tu tinha essa visão de Deus, mas não tinha uma visão completa. Não conhecia Ele verdadeiramente, mas sabia que Deus existia, sabia que... Que se tu perguntar acho que para todas as pessoas, seja quem for, tirando o ateu, né? Ele vai dizer que acredita em Deus, mas ter o conhecimento de Deus eu não tinha. E tem uma coisa muito incrível que eu me lembro que quando eu era criança, isso eu falo pouco, não por nada, mas é por não ter oportunidade, mas eu me lembro que várias vezes eu não conhecia, e na época meu pai nem era crente, eu tinha acho que uns 7 anos de vida, 8 anos, eu sentava na frente de casa e eu começava a chorar sozinho, porque dentro de mim, sem conhecer Deus, algo me dizia assim, ó, eu tenho um plano na tua vida. E eu dizia pra mim mesmo, assim, eu vim pra terra com um propósito muito específico. Isso eu falei poucas vezes, eu não conhecia Deus, só que sempre que eu sentia isso, eu começava a chorar. Porque eu dizia, eu vim pra terra porque Deus tem algo pra mim aqui, mesmo sem conhecer a Deus, sabe? Então, comecei a me envolver, comecei a fazer coisas erradas, mas isso sempre teve dentro de mim, de que Deus tinha, eu não sabia a maneira que Deus ia usar, como Deus ia fazer. Eu não sabia que eu ia precisar passar por um processo, mas eu, né, da minha maneira, hoje eu conheço mais, hoje eu, né, entendo, mas antes eu acreditava em Deus, mas não sabia na prática assim quem Deus era. Tu disse também sobre a tua conversão, e até também eu tinha botado aqui na minha planilha de perguntas, como tu aceitou a Cristo, só que eu queria frisar também uma coisa, qual foi as maiores dificuldades nesse processo de conversão e como tu conseguiu vencer elas? Eu acredito que as maiores dificuldades foi uma mudança de vida, né? Eu me converti através de um moço que nunca tinha entrado na igreja e, por incrível que pareça, hoje eu vi ele. E ele nunca entrou ainda numa igreja. Então Deus ele tem os seus meios de fazer. E eu me lembro que quando eu li a Bíblia, no outro dia eu fui lá naquela casa e eu fui tentado a usar droga de novo, né? E as pessoas que estavam lá comigo olharam dizendo, não, ele não vai conseguir. E eu determinei, eu não vou usar mais. E depois daquele dia que eu falei pra ele, eu nunca mais usei, né? E eu me lembro que ele olhou pra mim assim, conheci meu pai, eu falei pra ele, cara, eu quero Jesus. Isso que tu tá falando, eu quero Jesus, eu não sei como fazer. Daí ele falou pra mim assim, ó, sabe o que você tá me falando? Vai até teu pai, dá um abraço nele e conta pra ele. E dentro desse processo de conversão, o que mais me ajudou foi meu pai. Foi meu pai. Eu comecei a ficar mais amigo do meu pai, porque antes eu não era muito próximo dele, até porque eu via, né, meu pai todo dia na igreja e dizia, não, ele vai na igreja, eu não quero. Eu me afastei, né? Ele sempre procurou se aproximar. E eu comecei a me aproximar mais do meu pai. Começamos a, oração, começamos a fazer estudo bíblicos em casa, tudo, né? E eu acredito que isso me ajudou muito. Me ajudou muito. E uma das coisas que me ajudou, eu acho que foi ser determinado. Tipo, eu não tava vindo pro evangelho com promessas de facilidade. Sabe? Eu não tava vindo pra igreja porque prometeram algo pra mim, prometeram que se eu viesse pra Jesus. Não, eu tava vindo porque eu queria verdadeiramente uma mudança de vida. Eu queria mudar, eu queria ser alguém diferente, eu queria construir uma família, eu queria construir relacionamentos saudáveis, eu queria ser alguém. Porque quem tá nessa vida, quem vai escutar, sabe, e até quem tá fora sabe, né? Antes a gente dizia, né? Pra essa vida só existe 2 caminhos: cadeia e cemitério. Né? Ou às vezes um só, né? Tu vai preso e quando sai morre. Perdi muitos amigos, né? Hoje eu passo, moro no mesmo lugar, no mesmo bairro, né? E hoje eu passo lá, vejo os jovens usando drogas, a gente prega bastante para eles, fala bastante de Jesus para eles, né? E eu me sinto um privilegiado de saber, Deus, eu tava aqui há 13 anos atrás, né? E o Senhor me arrancou com mão forte. Quantos, quem sabe, não queriam sair daqui, né? Eu vi muitas pessoas morrendo. Então, o meu intuito, acho que de sair dali, não por algo que, por uma promessa, mas por uma mudança de vida, me ajudou muito. Foi muito determinante. Muitas vezes eu pensei, eu não vou conseguir, mas aí Deus enviava pessoas para me ajudar, enviava meu pai, enviava amigos, como eu falei aqui, né, naquele dia no culto, né? E isso para mim foi muito determinante, ter pessoas à minha volta
que no momento de fraqueza, porque tu sair dessa vida não é fácil, né? Pois é, e até uma coisa que eu queria frisar bem legal, que tu era viciado em drogas. Tu chegava a ser viciado em drogas? Não fui viciado em drogas, mas era da parte da marginalidade. Eu usava maconha, nunca usei droga pesada, assim, usava maconha ali, bebia muito. Eram noitadas. Sim. Então, a gente percebe que, como tu disse, tu ainda vive naquele local ali. Ainda vivo naquele local. E isso aí não foi, muitas das vezes, não te deu vamos ser sincero aqui, a tentação de voltar pelo fato de ainda estar ali? Não foi essa tentação, assim, sabe? De os meus, acho que maneiras de querer voltar era por fraqueza. Muitas vezes fraqueza, tipo, eu não vou conseguir, eu me cobro muito no evangelho, sabe? Me cobro muito para fazer as coisas corretas. E mesmo me cobrando, eu sei que eu não sou 100% correto, mas eu sempre fui sincero em tudo, sabe? Tudo que eu procurei fazer de verdade. Então, até na pregação, quando eu vejo que eu não tô meio mal, assim, que eu não tô, sabe? Eu procuro dar um tempo, sabe, assim. Então, quando eu via que eu tava fraco, assim, que eu não ia, sabe, assim, eu vou parar por um tempo, mas agora voltar para essa vida, não. Tanto que, quando eu comecei a trabalhar, e isso é muito importante porque as pessoas lá de fora têm a gente como exemplo. Porque o patrão da Boca ali, o principal ali de onde eu moro, quando eu voltei a trabalhar, eu estava um mês trabalhando, um dia eu estava passando na rua assim, e ele me chamou. Para conversar, né? Ele disse, Felipe, cara, eu quero dizer para ti, cara, tu escolheu a melhor vida a partir de hoje. Ele disse assim, para nós hoje tu é um exemplo, cara, tu tava aqui com a gente, tava fazendo besteira com a gente, e hoje te vê trabalhando, hoje te vê tu indo pro teu emprego, né? Tu podia ganhar aqui em horas o que tu ganha no mês, sabe? E tu optou por isso, cara. E ele falou para mim, eu quero te falar assim, muitos de nós que estamos aqui hoje, né, nessa vida, queríamos ter a vida que tu tem. Queríamos ter a liberdade que tu tem, a liberdade de sair, a liberdade de poder ir e vir. Tanto é que depois que eu me converti, as pessoas que queriam tirar a minha vida hoje, né, pedem oração para mim. Hoje eu tenho liberdade em tudo quanto é lugar, sabe? Depois que eu comecei a ir, eles viram que Deus me transformou de verdade, começaram a pedir oração para mim. Então, para voltar para essa vida, eu nunca tive vontade. Eu nunca me vi fraco, ponto de querer dizer, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, mas para voltar para essa vida, não. Então a gente vê que Deus, vamos se dizer assim, tu foi agraciado em permanecer ali para servir de exemplo para aqueles. Às vezes, pelo fato de tu ter saído daquela vida, aquilo ali podia estar até hoje te influenciando a querer voltar, pelo fato de estar ali ainda. Tu tinha amizade com o pessoal do crime, tinha amizade com aquele pessoal ali. Isso é o mesmo pessoal de hoje, que está na frente da tua casa. Então, bem dizendo assim, se fosse colocar uma palavra correta, é tentador, às vezes, para a pessoa. Entendeu? Mas não, na verdade, Deus te deixou ali para que tu servisse de exemplo para eles. Cabe para uns ter que sair de locais assim, sim, mas para ti não, para ti Deus te deixou ali para te usar como exemplo para eles. E é tão incrível, né? Tu vê hoje, né? Eu aqui falando do testemunho, né? Do que Deus fez na minha vida. Eu me lembro que antes de me converter, eu ouvi de uma mãe. Ela pegou, eu ouvi nítido ela falar pro filho dela. Ela disse, não anda com o Felipe. Ele não é uma boa influência. E ela disse pro filho dela, né? E aquilo me doeu. Eu disse, meu Deus, Bala, não quer que ele ande comigo, ele é meu amigo, né? E não pode andar comigo porque eu não sou uma boa influência. Só que na verdade eu não era. Só que passou um tempo, aquela mãe que olhou para aquele filho e disse, olha, não manda com o Felipe, porque ele não é uma boa influência. Passou um tempo depois que eu me converti, ela me chamou. Ela me chamou e ela disse, Felipe, eu vou te pedir um favor. Te aproxima do meu filho. Ele precisa de ti. E aquilo para mim foi gratificante, porque a mesma mãe que olhou para mim e disse, falou pro filho dela, disse, não anda com ele. Passou um tempo, por Jesus ter entrado na minha vida. Ela disse, te aproxima do meu filho porque ele precisa. Foi muito gratificante. Hoje o pessoal daí está construindo uma igreja do lado de casa. Passou ali, tu viu? Um baita de uma igreja. E é o pessoal que doa alimentos, tudo, né? E a minha madrinha,
coordena ali também, né? Juntamente a igreja, juntamente com o meu padrinho. E eles me chamaram esse dia, eles falaram assim, nós vamos criar uma sala para ti aqui, para te dar estudo bíblico. E aí tu falou, no mesmo lugar. Por isso que eu entendo que muitas vezes Deus vai permitir que a gente continue, que a gente fique nesse lugar, nesse ambiente, né? Para poder ser exemplo. Num lugar que tu não era exemplo, num lugar que as pessoas te viam como uma má influência. Hoje as pessoas te veem como uma boa influência. Exemplo, as pessoas necessitam, não de ti, mas daquilo que tu carrega dentro de ti. Elas sabem, né, o que Jesus fez na tua vida, né? Então é muito gratificante. Então, entrando nessa área já da conversão, eu queria deixar separado essa pergunta. Como é que tu descobriu, ou quando que tu entendeu o teu chamado para pregar? Essa é a curiosidade. E qual foi a tua primeira pregação e como foi? Eu descobri da pior maneira possível. Porque quando eu me converti... deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Quando eu me converti, quando Deus mudou a minha vida, eu estava tão grato, ainda sou, mas estava tão grato a Deus, que tudo que eu queria, só o fato de ser livre, só o fato de, como é que eu posso dizer assim, poder servir a Deus, sentir a alegria do Espírito Santo, eu não queria mais nada. Para mim não precisava de mais nada. O fato de estar na igreja, o fato de estar ali com os jovens, estar ali podendo ter liberdade, eu não queria mais nada. Eu comecei a buscar Deus de uma maneira tão intensa. Subia monte, descia monte, não tinha... Estava chovendo, a gente ia igual, fazia propósitos de orações. E dentro desses propósitos, começou a se levantar pessoas, dizendo que Deus ia me levantar para pregar. Só que eu tenho muita dificuldade de falar em público. Na época, pior ainda. Se Deus te levantar como pregador, e eu... tá bom. Tipo, eu via como algo impossível. Aí, 1 ano e meio de conversão, 1 ano e meio, eu tô há 3 anos na igreja, eu comecei a pregar agora. Faz 3 anos que eu tô indo direto. 10 anos só no processo. Porque 1 ano e meio de conversão, meu pai, ele tinha um amigo ali no Chapéu do Sol, na Teletubbies ali, e esse amigo cuidava de um departamento de uma igreja, departamento de cura divina e libertação, se não me falha a memória na época. E ele foi visitar meu pai. Nós estávamos lá naquele intuito de dar glória a Deus e glorificar Deus e querendo buscar Deus. E ele olhou pra mim e disse, vamos lá na igreja sexta-feira dar uns glória. E eu, vamos. Aquele intuito, sabe? Vamos dar uns glória. Ele foi embora, meu pai me olhou e disse, sabe pra que ele te convidou, né? Daí eu disse, sim, pra dar uns glória. Ele disse, não, mas sabe o que é dar uns glória, né? Deus, dar uns glória? Ele te convidou pra pregar. E eu, meu Deus, não, isso foi num domingo, segunda-feira, eu me lembro. Só que o culto era na sexta. Eu disse, não, pai, liga pra ele. Fala que eu não vou, capaz, não. Ele disse, meu pai, não, tu pode, tu vai. Vai lá, prega, não, deixa Deus te usar. Eu digo, não, pai, capaz, eu não sei nem falar direito. Eu não consigo. Meu pai, não, agora tá feito o convite. Eu passei a semana inteira pensando no que eu ia falar. Só que a gente padroniza muito, sabe, as pregações. Então o que eu pensei? Eu tenho que ir lá e falar alguma coisa e o pessoal tem que explodir no glória a Deus. Eu tenho que ir lá e ser usado por Deus. Eu tenho que ir lá e ser... E na minha mente eu tinha a mensagem todinha. Eu vou falar isso. Só que o medo me impedia muito. Então eu fiquei travado a semana toda, de segunda até sexta. Tanto é que deu sexta-feira, às 7 horas da noite, eu me arrumei, botei terno, tudo ali, fui pra beira de casa, orando para que o irmão não viesse me buscar. Né? E foi eu e mais 2 jovens comigo. Eu entrei na Kombi, irmão, entrei na Kombi, apavorado. Ele conversava comigo e eu não conseguia atinar, sabe? Eu não conseguia... Meu Deus, eu vou ter que falar em público pela primeira vez. E eu disse, não, mas eu vou lá e vai ser bênção. E Deus vai fazer maravilhas lá e eu quero ser usado. Chegando lá, o que tinha me convidado, ele era encarregado de um departamento, mas tinha o líder da congregação. E eu não conhecia o líder da congregação. E ele estava no banheiro. E eu comecei a glorificar, bem louco. 1 ano e meio de conversão, o cara tá explodindo. E esse líder, ele ouviu, né? E ele pegou o microfone e ele disse assim, eu não conheço o jovem que vai pregar hoje, né? Eu não conheço ele, mas eu tava ali orando a Deus do banheiro e Deus disse pra mim que na campanha da semana que vem, ele vai pregar aqui. E eu disse, meu Deus, eu nem comecei a pregar ainda, já vou começar numa campanha.
o coração se incha. Aí eu, meu Deus do céu, as promessas estão se cumprindo, então eu vou. Cara, ele me deu um microfone para pregar. Eu preguei 3 minutos. Na verdade, eu não preguei, eu falei muita besteira. Muita besteira em 3 minutos. E a igreja estava cheia, a congregação estava cheia. E deu 13 minutos de palavra. Eu, na minha cabeça, muito nervoso, achei que já tinha passado a meia hora. Né? Aí eu olhei esse relógio, 3 minutos, e digo, meu Deus, eu praticamente toquei o microfone nos peitos do outro jovem que estava comigo. E ele peguei e passei pro jovem, agora o fulano vai passar aqui, vai terminar a mensagem. Ele foi lá, falou 5 minutos, deu pro outro que estava com a gente, ele falou 2 minutos. Em 10 minutos a gente acabou com o culto dos irmãos. Em 10 minutos. Aí o irmão, o carregado pegou o microfone na mão e disse, sempre vai ter lugar pro irmão Felipe aqui, né? Não, ele perguntou assim, ó, quantos querem que o irmão volte? Ninguém levantou a mão, nem por educação. Nem por educação. Uns se olharam, viraram a cara, coçaram a cabeça. E ele disse assim, ó, irmão, sempre vai ter lugar pra ti, irmão Felipe. Pra varrer uma igreja, pra limpar um banheiro. E aquelas palavras entraram duras no meu coração. Porque eu disse, poxa, ele falou que ia pregar na campanha semana que vem, agora já me escalou pro banheiro. E não tem problema com isso. Se tiver que limpar, limpo, não tem problema com isso. Mas eu sabia da intenção dele. Eu saí de lá brabo com Deus. Eu disse, Deus, eu nunca mais vou pregar na minha vida. Nunca mais. O Senhor falou que eu ia pregar e o Senhor disse, eu nunca mais vou pregar. E um dia eu tô passando pela Multissom ali no centro. Eu vi um violão. Eu disse, cara, tá aí meu chamado. Mas é fácil. Leva a letra, aprende as notas, vou tocar. Só que na primeira oportunidade que me deram pra cantar, eu disse, eu vou voltar pra pregação. Não dá. Só que aí eu fui da maneira correta. Daí eu comecei a buscar mais a Deus. Eu tirei aquela soberba do coração de pensar que eu tenho que ser alguém. Sabe, que eu tenho que mostrar pra alguém que eu tenho... Não, eu tenho que ter o meu coração em Deus. Depois daquele dia, eu levei 8 anos pra começar de novo. Me convidava e eu tinha muito medo depois do que eu passei, sabe? Mas eu disse, todas as vezes que eu for, e até hoje, eu tenho que ter o meu coração em Deus. Eu preciso saber que eu não sou o centro, que não é eu que faço. E todas as vezes que as pessoas elogiam hoje, palavra, tudo, eu me lembro dos 3 minutos. Eu me lembro que eu dizia, se não fosse por Deus... Deus me permitiu os 3 minutos na minha vida. Não 3 minutos, na verdade. 3 minutos eu tomei tempo deles, né? Porque eu só falei besteira. Mas Deus permitiu eu passar por aquilo para que hoje eu sei que os lugares que eu tô indo, tudo que Deus está fazendo na minha vida, eu sei que o Felipe em si não tem capacidade. Eu consigo enxergar Deus nisso tudo. Então, a minha primeira experiência com um pregador foi terrível, mas foi muito necessário. Eu te entendo, quando uma vez que me chamaram para ler a palavra introdutória, fiquei amarelo, fiquei roxo, amarelo, fiquei um arco-íris na frente aqui. É difícil. Ainda ali no culto de jovem de sábado para guardar o sábado ainda. O André, na época, me olhou com uma cara, me olha até hoje. Não, hoje os jovens têm... Esses dias um jovem foi pregar, e ele disse, Deus não me usou. Eu, por quê? Minha primeira pregação eu preguei só 15 minutos. Eu disse, mas falou besteira? Não, foi benção. Eu digo, então tá tranquilo, cara. Tu falou 15 minutos. Bênção, eu falei 3 besteiras, tu tá muito no lucro. Minha primeira pregação foi 55 minutos. O pastor já tava querendo mandar calar a boca. Mas isso de nervoso. Não, e depois, quando eu fui de novo, eu fui no jejum de jovens. Um calorão. Eu aceitei o convite do meu líder da juventude, eu me ajoelhei nos bancos da igreja e comecei a orar pra Deus. Senhor, não deixa ninguém vir. De tanto medo que eu tava. E depois os irmãos começavam a perguntar, irmão, quanto tempo tu quer pra palavra? Que hora a gente passa? Se tu me passar 9h15, tá bom, irmão. 9h15 tá bom, porque aí eu falo 15 minutos, medo vai pegando. Aí depois o cara vai soltando, hoje tu pede mais. Esse momento de descontração, mas é para mostrar como Deus é maravilhoso. Da onde tu saiu, o processo e aonde Deus está te levando e vai te levar ainda. Então, esses detalhes, a gente detalha dessa forma para entender o que Deus pode fazer. Talvez você que está aí do outro lado esteja assistindo, tem algum familiar ou está nessa situação, conhece alguém que está nessa situação, e às vezes até você mesmo deve pensar, é impossível. Não. Felipe, um jovem que passou por esses processos e hoje está aqui. Então, Felipe, eu só quero agora... É uma das minhas últimas perguntas aqui que eu coloquei, né?
Então, essa pergunta é para frisar assim, por quê? Porque talvez, como eu falei aqui, deve ter alguém aí do outro lado, algum jovem, alguém que conheça, algum familiar, que está passando por essa, vamos dizer, a mesma situação. É o Felipe que está ali. Então, aquele Felipe de antes de conhecer a Cristo, está ali. Ou alguém conhece esse Felipe, espero que me entendam. Que conselho tu daria, ou o que tu falaria se tu encontrasse com aquele Felipe de lá de trás? Eu acredito que... Vou falar para os pais primeiro. Para os pais, para os parentes que estão orando por pessoas que estão nesse tipo assim. Não desistam. Não desistam porque é um processo difícil. Eu me lembro que o meu pai, por 3 anos, ele falava para mim de Jesus. Por 3 anos, e os 3 anos ele ouvia não. Ouvia não. Ele tentou de várias formas, até que um dia ele disse, ó, eu só vou orar. Eu só vou orar. E as coisas começaram a piorar. Minha mãe ia lá na casa do meu pai e dizia, ó, Felipe, a polícia entrou dentro da casa do Felipe. Né? Vai lá falar com ele. Ele disse, não, só vou orar. Vou orar, a conversa não adiantou, só vou orar. Então ele me cercou de oração. E eu me lembro que eles faziam uma campanha no monte. Todo sábado eles subiam um monte para orar. E a primeira vez que eu subi um monte com eles, eles fizeram a roda ali, né, de oração. E eu tava ali junto, pela primeira vez no monte. E ele testemunhou, ele disse, olha gente, há 3 anos eu subo esse monte orando, né? E sempre a gente coloca um nome na oração, no círculo aqui. Eu sempre colocava o nome do Paulo Felipe. Paulo Felipe, eu quero oração pelo Paulo Felipe. E sempre que eu orava, as coisas ficavam mais difíceis, parece, lá no mundo natural, né? Parece que Deus não estava ouvindo. Ele disse, mas eu quero mostrar para vocês hoje, ó. Hoje o Paulo Felipe está aqui conosco no monte, né? E foi choro, porque os irmãos que conheciam a história viam, né, que ele orava ali, me conheciam também, né? E ver eu ali no monte foi muito gratificante. E depois ele disse, olha, Felipe, coloca o nome na oração. E eu me lembrei da minha mãe. Tipo, vou colocar o nome. Só que eu pensava, minha mãe quer pular carnaval, minha mãe quer... O sonho dele é pra Bahia, minha mãe... Impossível. E Deus, ele disse, tá, mas se eu te trouxe aqui, tu também não queria, por que tu não coloca? Eu coloquei o nome da minha mãe, comecei a orar. Hoje a minha mãe também se converteu, também faz parte do corpo de Cristo. Então, para os pais, não desistam. Não desistam, continuem orando pelos seus filhos, continuem investindo, continuem acreditando que Deus ele pode fazer. E para os Filipes que estão me ouvindo, busque a Deus, não existe vida melhor. Eu sempre falo, a gente romantiza muito, né? O mundo não tem nada para te oferecer. Na verdade, o mundo tem muita coisa para te oferecer. O mundo ele é atraente, sim. Mas vocês estão ouvindo de alguém que experimentou muitas coisas no mundo. Experimentou muitas festas, experimentou bebida, experimentou drogas, experimentou muitos tipos de coisas. Mas eu falo com plena convicção. Não existe nada melhor do que sentir a presença do Espírito Santo. Não tem dinheiro que pague, não tem prazer que pague, não tem nada que... Hoje a vida que eu tenho hoje não se compara à vida que eu tinha. E não é pelas coisas que eu adquiri, não é pelas coisas que eu tenho hoje, mas pelo que eu me tornei em Cristo hoje. Isso não tem preço. E eu me lembro que o meu pai disse assim, um dia tu vai sair da igreja e tu vai entender. Essa é a vontade de Deus para tua vida. Né? E eu, por não entender a vontade de Deus, dizia não. Mas quando a gente entende a vontade de Deus de verdade, hoje eu digo com sinceridade, não é porque eu estou gravando essa entrevista aqui, mas eu falo, não existe lugar melhor, não existe vida melhor do que uma vida com Deus, do que uma vida firme na presença. Eu não estou dizendo que você vai ser isento de lutas, eu não estou dizendo que você vai ser isento de dificuldades, mas eu estou dizendo que Cristo ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. E ainda assim, encher o nosso coração de paz, encher o nosso coração de alegria. A alegria que eu não encontrei no mundo. Com bebida, com tudo, eu encontrei em Cristo. Então, o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Não tem lugar melhor. Amém. Felipe, essa foi a minha última pergunta. Então, eu só tenho a agradecer. Eu particularmente fui muito edificado. Tu é um grande amigo aí. Eu quero dar um tempinho agora.
para tu apresentar o projeto Papo de Crente. Amém. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, gente. E tu vê como Deus faz, né, gente? Tu vê hoje aqui falando do que Deus ele é capaz de fazer, né? Que nem eu falei no começo, um jovem que não tinha pretensão nenhuma, que não tinha... Hoje a gente criou um projeto. Na verdade, a nossa intenção era fazer uma live do Papo de Crente, né? Não trouxe nada do Papo de Crente aqui. Tem a camisa aqui. O Salatiel tá com a camisa ali. Mas a gente fazer uma live para ajudar a juventude, né? A gente queria, no momento de pandemia, como é que a gente poderia ajudar. E eu e o Dieguinho, convidei o Dieguinho de Ipanema ali, né? Aqui de Ipanema, né? O Diego, para fazer uma live. Ele topou, e a gente colocou Papo de Crente, ia fazer uma live só. E o pessoal começou a pedir mais, começou a pedir mais live. Agora, sexta-feira, a gente vai para a 22ª edição. E dentro dessa 22ª edição, a gente está com os projetos de levar... Até o Salatiel batizou, né? Papo de Crente, das lives para as ruas. E a gente fez o primeiro evangelismo agora sábado passado. Levamos marmitas para os moradores de rua, juntamente com agasalho, né? Então esse é o nosso projeto, que só tem a crescer. E já fazer um apelo, né? A gente está juntando doações de roupa, de alimentos, se você tem na sua casa. Procure a gente, né? Tem ali a página do Papo de Crente oficial ali, né? Onde a gente divulga as lives, a gente divulga, né, todos os nossos projetos, né? Tudo no intuito de ajudar, tudo no intuito de fazer o que Deus fez por nós, né? Que é nos tirar de uma vida pacata para nos trazer para uma vida plena, né? Uma vida abundante, como Jesus falou, né? Dividir aquilo que Deus fez contigo, né? Isso. Então, não se trata, a gente não é placa de igreja, não é religião, não, é o evangelho sendo pregado. Amém. Então Mais foi um prazer. Não. Coisa? Da minha parte foi um prazer aqui participar do projeto Dividindo para Somar, né? Que sejam o primeiro de muitos. Eu acredito que através desse trabalho, gente, muitas pessoas vão ser alcançadas. Vocês estão de parabéns. Né, ver uma juventude... eu sempre fico alegre de ver pessoas se disponibilizando para mudar vidas. Né, e ver vocês aqui de Ipanema com esse intuito. Tem o Profissionalizando também, que é show de bola, incentivando a gurizada a crescer profissionalmente. Tem agora a parte somando para dividir, parte dos testemunhos, do que Deus pode fazer. É muito gratificante. Então, vocês estão de parabéns e que Deus abençoe vocês. Na pessoa do irmão Jefferson, Salatiel, que é amigo, todos vocês estão de parabéns. Amém. Então, eu tenho a agradecer, Felipe. Mais uma vez te peço muito obrigado. Em nome da juventude aqui do Ipanema, a gente agradece a tua presença, ter compartilhado um pouco da tua vida, um pouco que Deus fez na tua vida, que eu volto a dizer, me edificou. Não é porque tu é um grande amigo meu, não é porque tu é um grande pregador, mas de várias vezes Deus realmente te usa, já te usou para falar comigo aqui. Então, Deus tem grandes coisas para ti e é notável isso. Então, muito obrigado. Em nome da juventude, a gente agradece por ter compartilhado a tua história aqui, não só com a gente, mas com quem está nos assistindo neste momento. Então, eu te faço um convite. Pegue o link deste vídeo e compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Bote nas redes sociais, Facebook, Instagram, manda nos grupos do WhatsApp. Por favor, isso é um apelo, compartilhe. Porque testemunhos como esse devem ser explanados, devem ser mostrados, porque eu creio que grandes coisas Deus pode fazer através desse testemunho. Então é por isso que nós estamos fazendo esses projetos, para que almas venham ser alcançadas e vidas transformadas. E para a gurizada que pensa que vai perder vindo para Jesus, né? Não, você só tem a ganhar, né? Era o meu maior empecilho, eu vou perder isso, eu vou perder isso, eu vou perder isso, eu vou perder amigos. Olha quantos amigos eu ganhei, olha quantas coisas Deus fez na minha vida, né? E o principal, a vida eterna, né? Que a companhia de Jesus é tudo, gente. É verdade. E não percam o próximo, Dividindo para Somar. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz.